Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado por estar conosco novamente, obrigado pela sua participação aí no Facebook, está aparecendo aí na sua telinha, vai aparecer para você. Continue mandando as sugestões. Hoje, de fato, é uma sugestão. Nós vamos falar de síndico profissional, vamos falar bastante de matéria voltada a você que está aí no seu prédio, abraçando o seu síndico. Tem dia do síndico, Rubens Moscatelli, tem ou não tem? Tá chegando, dia 30 de novembro. E aí faz festa, bolo pro síndico? Muito obrigado por ter vindo, Rubens. Obrigado, Chiarella. Com certeza, a gente procura, nesse dia especial do dia 30 de novembro, e a gente vai fazer uma programação especial que depois vamos divulgar, mostrar para o síndico que vale a pena ele se esforçar, ele procurar fazer uma boa gestão, ele ser o parceiro do condômino e o condômino também ser o parceiro dele, porque no final o objetivo máximo que se pretende atingir é a eficiência, né? No caso do síndico profissional, a gente falava aqui um pouquinho antes do programa começar, a grande maior diferença, aquilo que distingue esse síndico do síndico que eu chamo de orgânico, mas que é o morador que não recebe nada, é o nível de cobrança, muitas vezes. Perfeito. Porque se eu estou remunerando ou tornando ele isento, em princípio eu tenho mais motivos para cobrá-lo daquilo que ele prometeu no dia da Assembleia que ele foi escolhido. E hoje, para nos ajudar nesse programa, que vai tratar diretamente do síndico, que é um síndico profissional, Fábio Terra Sarabi. Ele, além de síndico profissional, é engenheiro civil e também engenheiro de segurança do trabalho. Se tiver dificuldade com obra lá, o síndico já sai na frente. Fábio, obrigado por ter vindo. Viu? Muito obrigado pela participação aqui no programa e espero esclarecer algumas dúvidas que tenham sobre a questão do síndico profissional. Deixa eu aproveitar o Rubens Moscatelli, que nós estamos falando que está chegando o dia do síndico, né? Rubens, dá uma ideia geral, com seu vasto conhecimento, né? Você está à frente do sindicato, do Sicom, já há algum tempo e com grande eficiência, por isso que se mantém lá. E isso aqui não é confete não, porque quando não está bom, tira. É assim que funciona, porque é eleito. Democraticamente. É eleito. Simples assim. Simples assim, não está bom, tira. Se tá bom é porque está ficando, é porque estão aprovando, não é? A história do síndico, como surgiu esta ideia e como democraticamente se reorganizou, se restabeleceu, convivermos na mesma fração ideal, subdividida em unidades habitacionais, não é assim que se fala? Olha, você sabe que não deixa de ser um problema muito antigo, porque é um problema da questão habitacional. Cada vez mais você tem que acumular pessoas no mesmo espaço, com menos terrenos, né? Com menos possibilidade de ter residências individuais, aquelas grandes fazendas ou grandes propriedades. Ou nos dias atuais ela é incabível. Mas já em Roma tinha isso. O Roma lá, eles tiveram, no finalzinho do Império, eles, por terem conquistado quase todo o mundo então conhecido, eles nomearam vários romanos de outros lugares. E o principal direito do romano era morar na cidade de Roma. E como absorver tudo isso? Tiveram que fazer os condomínios a partir de lá. E tem sido a problemática desde então. Porque a grande parte das pessoas, nós mesmos... Bendito romano, hein? Já mais de 2000 anos. Então, o grande problema é nós convivermos com as diferenças, né? As diferenças são muitas, desde homem e mulher, criança, idoso, aqueles que gostam de animais, aqueles que não gostam. Eu não vou parar por aí, porque senão eu falaria até o final do programa as diferenças. Tem muita coisa, né? E o síndico ele tem que administrar essas diferenças de visão, de educação, de procedência. E veja, às vezes você não consegue corrigir o seu filho,
Perfeito. A criança, você não vai corrigir um adulto. Se ele não quiser, não adianta, né? Tem que haver o fluxo. E para chegar nisso, você tem que ter um perfil diferenciado. Perfeito. É bom a gente falar com quem conhece da história e está há muito tempo com isso. Agora eu queria falar com o Fábio, que é síndico, né, Fábio? E a gente sabe que você está há algum tempo com isso. Sim. E nós percebemos que a figura do síndico é o líder. Sim. Ele tem e exerce a liderança. Não é? E aí, para onde o síndico aponta, os seus liderados vão com ele. Né? E você, toda hora, nessa sua empreitada, nessa profissão de síndico, profissionalmente porque remunerado, escolhido e remunerado, eu queria depois que você explicasse isso também, como lidar com essa liderança? Porque o líder é aquele que serve, e você vai lá prestar um serviço. Sim. Explica um pouquinho sobre isso. Então, a questão, como você se propõe a ser síndico no condomínio, como você falou, as pessoas vão espelhar em você o que você faz, o que você decide, você dentro do condomínio, dentro daquele comunhão de pessoas, elas respeitam a sua palavra. Então, nessa questão, você tem que sempre usar muito o bom senso dentro das regras. Você não pode mudar as regras em benefício de um ou de outro. Entendeu? Senão você começa a criar os conflitos. E você está lá simplesmente para tirar, assim, não ter conflito. É uma situação complicada, né? Porque às vezes um não faz parte da regra. E aquele que recebe o não, talvez possa entender que esse não seja algo antipático. Mas era só um pouquinho. Exato. Mas era só dessa vez. Só hoje. Era só hoje. É esse não que você tem que saber dar. Com um síndico profissional, você vai dar um não. Só que você vai saber como falar o não. E ele vai entender. Como você chega num não pode, acabou. Aí você vai criar inimizade, vai criar... Perfeito. Agora você fala assim, mas você sabe, fazendo isso vai poder ocasionar problemas, outros condôminos vão ver e não tem como. Então você vai ter que... A paciência, a gente com tem lá certeza. 80% da boa gestão, é isso? Tem que ser psicólogo. Porque a gente pode, por exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo, que você não é morador, mas quer deixar um morador e entra porque um idoso tem dificuldade para se locomover. E a regra diz que não pode entrar. Agora, num caso desse, tem que agir com bom senso. Com certeza. E aí que vem algumas regras de interpretação que são mutáveis. O que você pensa, Rubens? Não, com certeza. Inclusive, isso faz parte da gestão que você tem que ter junto ao teu colaborador, o funcionário do condomínio, o porteiro e os demais, no sentido de que, olha, a regra é essa. Situações fora desse contexto, a gente tem que analisar e no caso a caso, ir resolvendo. Então, é necessário, sim, você ter maleabilidade. Porque quando você é implacável, sim, não precisa nem da figura do síndico. É uma gestão só, né? Põe um computador lá, né? Pois é. Assim como é no direito. Eu preciso de ter um advogado para pleitear meus direitos, aquilo que eu acho que é o meu direito perante o judiciário. Eu posso fazê-lo diretamente? Posso, até um determinado valor. Mas será que eu vou ter a condução certa? Não vou envolver minha emoção e eu vou perder a razão? Perfeitamente. O advogado entra nesse ponto, assim como é o próprio síndico. Ele tem que fazer o balanço entre aquilo que foi a vontade dos condôminos. Que, veja, a convenção e o regulamento interno não vem do céu. Exatamente. Nem veio de Marte, veio... Por isso que é uma convenção, se convencionou. Veio da né? vontade daquelas exato. pessoas que estão ali, habitando, ou que compraram a unidade, receberam essas regras e homologaram na medida em que não a modificaram. Não adianta simplesmente dizer assim, eu não vou cumprir a convenção porque ela é muito antiga e não faz mais o meu interesse. Espera aí, você quer mudar? Né? Você vai ter que pegar o meio legal, convocar a assembleia. Mas é difícil. Mas se você tiver realmente vontade, tem que fazer os esforços necessários para convencer as pessoas. Olha, essa regra aí está nos prejudicando a todos, por exemplo. E vai lá e mostra
E as pessoas, se elas não puderem comparecer, elas vão dar uma procuração e você vai Alguém lá vai. e modifica. Mas isso aí cai um pouco também na questão da gestão. Quando você tem a gestão profissional, você vai moldando a convenção, os regulamentos, dentro da situação do condomínio em si. Porque o condomínio ele é dinâmico. Você vai mudando moradores, principalmente no condomínio, hoje em dia, nas torres, né? Que são verdadeiras cidades para se administrar, né? Então, no próprio condomínio onde eu administro, são mais de 2.500 pessoas. Ou seja, entra e sai moradores constantemente. Então, logo que foi entregue o condomínio pela construtora, os condôminos tinham um perfil. Depois vai se alterando o perfil dos condôminos, vai se alterando a vontade dos condôminos. E você tem que visualizar essa situação e ir conforme o bem-estar de todos que estão ali naquele momento. Não é um trabalho fácil, Não, né? Diga-se passar. Não. Agora, deixa eu fazer aqui um questionamento, né? Aproveitar esse primeiro bloco nosso. Uma das condições para manter isso é a confiança dos condôminos no síndico, indiscutível, não é? Sim. Esse é um ponto porque foi eleito por isso. Mas uma das condições também indispensável é o síndico ser extremamente conhecedor da convenção. Sim. Essa é a primeira parte. Sim. E é aí que eu te pergunto, você como síndico profissional certamente conhece, sim, mas você tem que lidar com moradores que não conhecem, isso ou com síndicos que também não conhecem. É verdade. A convenção, desde que eu fui eleito a primeira vez e comecei a querer atuar como síndico profissional realmente, que eu gostei disso, gosto da profissão em si, que é por causa disso de ser dinâmico, é muita coisa ao mesmo tempo e eu sou muito ativo, proativo. Então eu diversas vezes já li a convenção, sabendo o que está escrito, mas vou ler de novo só para ter certeza. Exatamente. Para ter certeza do que eu estou falando, porque tem condôminos que às vezes chega lá para você e fala, não, mas não é assim. Aí, mas na convenção está escrito, vai ler de novo. Está escrito mesmo e tem que provar e tem que mostrar para crer. Alguns condôminos são assim. Rubens, eu tenho pouco tempo que esse bloco está acabando. Sim. Mas nós vamos poder se prolongar para o próximo, né? Essas convenções que são extremamente bem escritas, que dá margem para interpretações, e ali a gente começa a criar verdadeiros foros de debate. Só que não vai responder agora, eu vou fazer um intervalinho. Você espera um pouquinho, que o Rubens vai ter um tempinho para se preparar para dar a resposta. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio e aqui, né, no intervalo já, que eu prometi a você que o Rubens vou reformular a minha pergunta para você lembrar, nós estávamos falando daquelas convenções que são umas pérolas de bem escritas que dá margem para inúmeras interpretações. E a convenção, tem que ficar claro para você que está nos assistindo, é a lei entre os condôminos, não é? Tem convenção que eu quando leio, eu lembro do Machado de Assis. Só que não. Né? Só que não, né? Porque não tem vírgula, às vezes o contexto ela leva para uma direção e na verdade era outra intenção. E tem muito aquela questão do... Quem é ligado na informática sabe que é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Copiou e colou. Só muda o nome do edifício. Quando muda, né? Muda, às vezes esquece. É o erro material, aí os caras não erram. E aí o que acontece? Quando eu não tenho uma identidade daquela comunidade com a regra que foi imposta, porque na verdade a gente tem que explicar isso. Toda e qualquer estruturação de prédio, quando você vai fazer um empreendimento, o construtor, obrigatoriamente pela lei 4591 de 64, ele é obrigado a apresentar uma minuta da convenção. Perfeito. A minuta não quer dizer que ela vai ser para sempre. A minuta é uma exatamente minuta. Uma preparação do que vai se tornar definitivo. Uma diretriz, né? É uma diretriz. O que acontece? Eu falei isso aqui no intervalo, eu vou repetir aqui. Quando o novo proprietário vai para a primeira assembleia de instalação do condomínio, a partir daquele momento se criou o condomínio, de acordo com o Código Civil, e já se elege o primeiro síndico e se ratifica aquela minuta. Muito bem. Ninguém deu a minuta. Ninguém sabe nem onde que está registrado. E aceita qualquer coisa. Aí os problemas vêm. Por quê? Ninguém tomou cuidado, porque veja, a propriedade imobiliária, ela é uma das mais caras que nós temos, financeiramente falando, inclusive. E a gente não toma esses cuidados mínimos. Então a gente acaba empurrando esse problema mais para frente, quando vai ver, a regra não é clara, ela não se adequa à minha comunidade, porque ela foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente acaba adiando o problema, que ele vai se transformando realmente num problema maior. Então, além da convenção, a própria legislação, não é, nos dá a condição de reformar, de arrumar, de readequar. Atualizar. É o que fazemos hoje, não é? Nós estamos aí, tivemos a reforma do Código Civil, tivemos a reforma do Código de Processo Civil, tivemos recentemente a reforma trabalhista. Existem regras que estão sendo modificadas para uns que são a favor, outros que são contra, aqui não se discute isso, mas o aprimoramento. Não, com certeza. A questão da convenção, você sempre tem aquela regra maior que vem da construtora, como falou, só que daí em diante você pode modificá-la de acordo com o que você tem dentro do seu condomínio. Com a realidade, como você falou no primeiro bloco. E também, dentro da convenção, ainda vem a questão dos regulamentos internos, que é uma subordinada à convenção, porém ela deixa regras que você pode modificar com um quórum mínimo dentro de uma assembleia. E que o regulamento interno, ele é uma regra, tem que ser cumprida. Mas é importante até destacar isso. Quando a gente tem a modificação da convenção, a lei fala claramente que são 2/3 da fração ideal. Perfeito. Ou seja, eu tenho que ter na assembleia presentes ou representados, no mínimo, 67% da área da fração ideal de todas aquelas unidades. Exato. Esse é um fator o que vai legitimidade, vai dar legitimidade. No regulamento interno, o Código Civil, quando ele trata da Assembleia Ordinária, ela fala 2 itens que são obrigatórios, que é previsão orçamentária e prestação de contas, eventualmente eleição de síndico e eventualmente a mudança do regulamento interno. E nesse tema não é obrigatório ter um quórum especial. E o eventual, nenhum desses 4. E o eventual é com o que tiver, não é? Com o que tiver. Exatamente. Então, é importante, até para que nós possamos falar aqui. Você quer atualizar o regulamento interno? Coloca no edital de convocação na Assembleia Ordinária. Específico lá, dizendo, olha, vai ter modificação. E quais são as propostas. Exato. E aí você tem o quê? A grande diferença qual é? Quando eu vou lá para os 2/3 da convenção, o registro que eu vou fazer não é no cartório de títulos e documentos, é no cartório imobiliário. Sim. Porque isso faz parte
do cartório imobiliário. A ata é uma coisa, E a mudança é que essa mudança ela tem uma ata específica e tem exatamente. que ser levada para lá. O regulamento interno, eu não preciso levar para o cartório imobiliário. Por quê? Porque ela tem uma validade anual. A atualização é anual. Ok. Então, para que eu continue com aquelas atualizações que eu fiz em 2018, no ano que vem eu tenho que colocar novamente no edital para que eu ratifique aquelas modificações e atualize. Agora, Veja que é diferente. Então, vocês aqui perceberam e viram e ouviram uma aula do Rubens Moscatelli de uma forma extremamente didática. Fábio, síndico profissional, certamente conhece. Sim, claro. Aí eu pergunto para vocês, a maioria dos síndicos tem este tipo de preparo, o seu inclusive, aquilo que o SICOM tem oferecido para preparar? Essa é uma dificuldade que você acaba por enfrentar? Não, com certeza, porque até na questão quando você vai ter uma eleição e você tem condôminos que têm o direito de se candidatar. Claro, claro. Né? Só que você vê que não tem preparo para se candidatar. Às vezes se vislumbra até a questão Deixa eu dar um parênteses aqui, não é só no condomínio, viu? Tem bastante eleição por aí que a gente vê que tem Com bastante certeza. candidato Outubro, que né? não é. Candidato de passagem. Já de passagem, Mas era só para ilustrar, viu? Então, e nessa situação, às vezes em condomínios maiores que tem uma remuneração, se vislumbra a questão do salário, Claro. por causa do desemprego, Claro, e tal, perfeito. e quer se aventurar. E com certeza não irá ter o preparo adequado para fazer uma boa gestão e se conscientizar da questão das regras do condomínio de forma geral. O Fábio, tira uma dúvida. Pois não, Rubens? Eu só queria dizer uma Pois coisa, não. até para complementar o que o Fábio acabou de dizer, que o fato de você ser síndico remunerado ou profissional, ou ser síndico orgânico ou morador, as responsabilidades são iguais, idênticas. Acho que até para o síndico profissional ela é mais puxada. Por quê? Como eu falei, você vai ter lá um projeto de eficiência, olha, eu vou baixar a questão do consumo de energia. Você tem metas que você vai propor. Sim. Até quando você é técnico da área, isso eu falo também como engenheiro Como civil, engenheiro, como você é técnico facilita. da área, a sua responsabilidade pelo Código Processual facilita a sua dobra, vida, né? É dobrado, mas pois sim, é. a responsabilidade dobra também, porque você é técnico, como você é Perfeito. leigo, você tem menos responsabilidade na questão sobre processos de forma geral. Né? E eu só Perfeito. ia dizer isso para que aquela pessoa que pensa só na remuneração ou na isenção, ela fique esperta. Não é o fato dela, ele faz esse, eu vou fazer pelo metade do preço que ele Então, cobra, agora, é o deixa que eu eu- vou cobrar, mas não quero pagar o condomínio. Peraí, toma cuidado com esse tipo de proposta. Exatamente. Toma cuidado, por quê? O fato de eu ser morador do condomínio não vai me condicionar a ser um bom gestor. Não, e tem mais, Se né? eu só estou pensando no dinheiro que eu não vou gastar, E outra. o que eu vou fazer? Agora Né? vamos ilustrar aí essa nossa questão de síndico profissional, e aqui fica aberta as respostas, né? Sim. Síndico profissional cumpre horário? Cumpre. Não questão de horário específico. Não é jornada- não é jornada jornada, de trabalho. exatamente. Ele né? cumpre, ele tem que ir lá, ele tem tem que estar lá. Não, ficar lá de tal hora a tal hora, isso não existe. Não. O cumpre o horário quer dizer, você tem que ter o compromisso. Você Perfeito. cumpre um horário de compromisso, não um horário específico. Entra tal hora e sai tal hora. Porque o síndico é 24 horas. Perfeito. Então você não tem um horário específico, mas você cumpre o horário que a questão dos problemas que geram no condomínio, você tem que estar lá para resolver. Ok. Essa é a questão. Cada condomínio tem uma dinâmica, cada síndico profissional tem uma estrutura de trabalho. Deu um Já problema vi- às 2 horas da manhã, Então, eu já vi, por exemplo... vai ligar para o síndico. Já vi síndico que faz plantão, já vi síndico que tem esses problemas às 2 horas da manhã, tem lá, não é morador do prédio, tem lá o conselheiro ou o subsíndico que mora, que vai ser o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro disjuntor a ser desligado ou Desarmado, ligado. exatamente. E depois passa para ele, quer dizer, tem várias maneiras de você ter esse envolvimento, mas a gente tem que deixar bem claro. Eu posso ser funcionário do condomínio e ser síndico, porque a lei não proíbe. Perfeito. Eu só não recomendo que isso aconteça, por outras razões. Mas ser síndico não implica dizer que eu sou funcionário do condomínio. Perfeito. Quem é o chefe dele?
Exatamente. Esse é o maior problema que Então, você tem. que não tem, né? Não tem. Não Porque tem. aí você... Bom, hoje... É a convenção. Convenção. O regulamento. Ele está subordinado à convenção. Convenção, É exatamente isso Mas que a gente esse queria chegar. qualquer síndico está. Não, então, mas Né? é que às vezes, para você que está nos assistindo, que possa ter essa ideia equivocada, né? O síndico profissional, ele é um prestador de serviço, Sim. tá certo? Que vai prestar o serviço como convencionado e como estabelece a convenção. A aplicação das regras jurídicas, no caso do síndico profissional, no meu entendimento, é do Código Civil e do Código do Consumidor. São essas Perfeito, duas regras. perfeito. O trabalhista só entra lateralmente, como eu falei. Eu posso ser funcionário do condomínio e resolveram que eu deveria ser o síndico. Acontece muito nos prédios que você tem menos habitação, menos habitantes, melhor dizendo. Litoral Sul, Litoral Norte, que sazonalmente é que tem as pessoas. E normalmente a pessoa não quer ter aquela obrigação de ser síndico, porque ela Normalmente né? é isso, né? Normalmente é assim que acontece. A gente percebe que tem algumas resistências, muita resistência em assumir, porque o Fábio está aqui, né? Você, Rubens, também extremamente conhecedor. São 6 R's. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, previdenciária, tributária e ambiental. Só para começar. Só isso. E olha, são responsabilidades previstas em lei que não afasta de forma alguma a arguição do desconhecimento delas. Nós estamos terminando o programa e eu queria... O fato de você ser engenheiro, tanto civil quanto de segurança do trabalho, facilita sobremaneira no seu trabalho, não é? Facilita, com certeza. Na questão de Você vê com olhos técnicos, sim, né? na manutenção, né, de forma geral do condomínio, porque eu também tenho o condomínio como um tripé. Uma própria reforma que vai ter gerir alguém. o patrimônio, gerir as finanças e gerir as pessoas. Ok. Então, na questão de gerir patrimônio, o engenheiro civil se adequa bem à questão da função do trabalho do síndico. Nas reformas, naquilo que os Com condôminos hoje, que é uma das preocupações, depois que foi no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que tivemos aquele fatídico acidente numa das reformas lá, que acabou pondo o prédio abaixo. Que aí quando foi posta em pauta a norma, né, 16.280. Né? Exato. Exatamente para isso, para dar segurança até ao síndico. Perfeitamente. Porque se você for analisar, entra naquela questão. Mas é só um preguinho que eu vou colocar, eu só vou pintar. Aí o cara vai com a... Traz a responsabilidade técnica. Pode fazer, trocar a tomada. Traz a responsabilidade técnica. Tudo bem. É simples assim, né? É só um documento, né? Uma responsabilidade. Mas as pessoas querem... O jeitinho brasileiro. Lei do Gerson. E esse jeitinho que nos abala. Nosso programa terminou. Eu vou passar aqui para o Rubens Boscatelli. Rubens, rapidamente, suas considerações finais. Carela, e a todos que estão aí nos assistindo, obrigado aqui para o nosso entrevistado. Realmente a gente percebe que ser síndico não é fácil, mas você tem que ter resiliência. Aquele que tem um bom propósito, aquele que realmente tem o objetivo de fazer uma boa gestão, tem que ter vontade, mas tem que ter conhecimento. E você que é condômino, não adianta só jogar pedra. Também procure o conhecimento para que você possa fazer críticas construtivas e leve o seu condomínio cada vez para um patamar melhor. Perfeitamente. Fábio, suas considerações finais? Eu queria agradecer também ao Carela, Rubens, a participação aqui do programa. Você deixou seu telefone, quem quiser contratá-lo? Pode entrar em contato, até questão de consultoria também nos condomínios, que a gente presta com maior satisfação. Queria agradecer o programa, porque é muito importante a divulgação das ideias, para que os condôminos também tenham, como o Rubens falou, a noção do que cobrar do síndico, do que cobrar da questão do gestor do condomínio onde se vive. Muito bem. Esteve conosco aqui Fábio Terra Sarabi, ele é síndico profissional, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, presta consultoria. Muito obrigado pela presença de ambos. E você que nos assiste, continue com a programação na TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.